Uma das maiores dúvidas que eu percebo que os dentistas que são donos de clínica têm, tanto nos alunos dentistas de cursos que eu dou, como de consultorias para clínicas que eu dou, é como remunerar a equipe de uma clínica odontológica. Qual o critério utilizar? Que tipo de remuneração que é dada? Bom, antes de eu entrar mais profundamente nesse assunto, eu acho interessante, primeiro, definir dois tipos de remuneração que tem, tá? Basicamente, para uma clínica odontológica. A primeira são os pagamentos mensais, que cada membro da sua equipe vai receber conforme a atividade que desempenha. E a segunda são as bonificações, tá? Bom, os pagamentos mensais, eles é a remuneração que o dentista, que não só o dentista, mas como qualquer pessoa da equipe recebe para poder executar as suas tarefas, as tarefas que executa dentro da clínica, tá? Então, no caso de secretário é o seu salário, no caso do dentista é o que ele ganha por produção e assim e por aí vai. E as bonificações é aquele a mais que é dado para os membros da equipe para que eles desempenhem melhor a sua função, tá? Como se fosse um estímulo para que eles possam desempenhar melhor a função que já executam, tá? Os dois tipos de remuneração são muito importantes, tá? O pagamento é praticamente obrigatório, né? Porque ninguém vai trabalhar de graça. Agora, a bonificação, ela é, como eu acabei de dizer, um estímulo, tá? É aquele algo a mais para você conseguir trazer a sua equipe para uma alta performance, tá? E ela é muito importante porque a gente trabalha, né, a odontologia trabalha com serviço, é de pessoa para pessoa. Então a pessoa ela precisa estar motivada para que possa executar esse serviço e com maestria, com melhor desempenho, que o cliente possa sentir essa motivação e essa experiência quando estiver entrando dentro da clínica odontológica, tá? Bom, falando agora sobre os pagamentos. Vamos dividir aqui pelas funções, pelos tipos de funcionários que tem numa clínica, para que a gente possa entender melhor como funcionam esses pagamentos. Os pagamentos para os funcionários de carteira assinada da sua clínica, que são as secretárias, a recepcionista, uma auxiliar administrativa, ou uma eventual gerente que possa ter numa clínica, ou até SB e ASB, são os salários. Esses funcionários, essas pessoas que eu acabei de dizer, eles só tem uma forma de contratá-los, que é através da CLT, com carteira assinada. Porque são pessoas que vão estar lá dentro da sua clínica trabalhando integralmente, trabalhando todos os dias, né, com um vínculo empregatício. Aí são já funções já reconhecidas na CLT. Então, para esses você vai pagar um salário fixo, mensalmente, né, em carteira, pagando todos em carro, tudo certinho, tá? O valor a ser pago, aí pode variar muito. Normalmente tem um piso, né, cada categoria tem um piso, né, a categoria do secretário tem um piso, a da recepcionista, do auxiliar administrativo, do gerente, cada um tem um piso. E aí você escolhe se paga o piso ou se paga um pouco a mais do piso para poder prender esse grande talento. De repente é uma secretária boa que você não quer perder, porque o que acontece é que esse pessoal, né, eles, uma vez que eles estão lá com você, não quer dizer que eles vão ficar para sempre. Muitas vezes eles estão lá e estão procurando outro emprego. Ou se a pessoa é boa mesmo, se é uma secretária boa, uma TSB muito boa, ela está constantemente recebendo proposta de emprego. E aí pode receber uma proposta que seja mais sedutora, uma proposta que pague mais para ela, e aí ela pode acabar se seduzindo para ir para outro lugar e você acaba perdendo esse grande talento, ou alguém que você já entrou em entrosamento, tá? Então, você vai pagar sempre o piso como mínimo, mas se você percebe que é um talento melhor, ou alguém que já entrou em entrosamento, procura pagar um pouco a mais para evitar dessa pessoa ser seduzida no mercado e você acabar perdendo
essa pessoa e ter que contratar uma nova pessoa, ter que treinar tudo de novo. Só todo o tempo que você gasta tendo que treinar uma outra pessoa é custo. Vai sair do seu bolso de alguma maneira, né? Seja em forma de tempo, seja em forma de dinheiro também. Quando é gerente, normalmente o gerente ele não vai receber só o salário. Normalmente você precisa pagar uma comissão também, uma comissão sobre vendas, porque ele vai estar responsável por todo o gerenciamento da clínica inteira. Então ele é do interesse dele que aquilo funcione melhor, né? E se ele ganhar a mesma coisa, se ele ganhar o mesmo salário, a clínica funcionando bem ou não, ele vai acabar não se esforçando para a clínica funcionar melhor ainda. Então é bom sempre vincular uma comissão para ele sobre as vendas, para que ele possa ganhar mais, para ele possa ter um interesse, um estímulo a mais em poder dar o sangue ali para a clínica poder vender mais e performar melhor, tá? Bom, segunda categoria de pessoas que tem uma equipe de uma clínica odontológica são os dentistas, né? Dentistas e outros profissionais. Quando eu digo outros profissionais é assim, vamos imaginar uma clínica que seja de odontopediatria, por exemplo. Você não necessariamente não tem só dentista lá dentro. Você pode ter dentista, pode ter um fonoaudiólogo, um dentista odontopediatra, pode ter um fonoaudiólogo, pode ter um nutricionista infantil, pode ter um psicólogo infantil, né? E por aí vai. Então, todos esses profissionais liberais que podem estar prestando serviço na sua clínica, entra nessa categoria aí, que a gente chama de dentista, porque a maior parte das vezes são os dentistas que compõem uma equipe de uma clínica odontológica, tá? Para os dentistas, você não vai pagar um salário fixo, tá? Porque eles são livres. Eles vão trabalhar na sua clínica, vão trabalhar no consultório deles, vão trabalhar em outras clínicas, vão completar os horários deles. E então não existe um vínculo empregatício. Então eles já são profissionais liberais e eles vão estar prestando um serviço para você, tá? E aí você vai pagá-los normalmente de acordo com a produção. Existem clínicas maiores, né, clínicas de maior porte, que já tem um volume muito grande de pacientes entrando sempre, em que é mais negócio para eles pagarem um salário, né, um fixo para o dentista, do que pagar por produção, tá? Mas aí você tem que chegar nesse nível de captação de pacientes, nesse nível de fluxo de pacientes, para poder isso valer a pena, tá? Para poder garantir isso, tá? Porque aí o raciocínio é simples: se você tiver um volume muito grande de pacientes entrando para ser atendido por esses dentistas, se eles estiverem ganhando uma comissão sobre isso, o quanto eles ganham vai aumentando muito. E aí vai comendo a sua margem de lucro. Aí nesse sentido é melhor você pagar um fixo para eles, tá? Em relação aos dentistas, quando você resolve pagar uma comissão, surge sempre uma comissão, né, sobre a produção, uma porcentagem sobre a produção, que é já o clássico de todas esse tipo de remuneração para a clínica odontológica. Sempre acaba surgindo uma dúvida, né? Qual a porcentagem que eu pago para um dentista, né? Bom, isso é muito pessoal, mas eu tenho aqui alguns critérios para você poder estabelecer essa porcentagem. A primeira coisa que você tem que ver é quem vai dar o material. Se é o dentista que vai trazer o seu próprio material ou se é a clínica que vai trazer o seu próprio material, tá? Nas duas opções tem vantagens e desvantagens. Por exemplo, se a clínica, o dentista trouxer o seu próprio material, e a clínica não se envolver com esse material, financeiramente compensa mais para a clínica, tá? Acaba sobrando mais, tá? Eu recentemente fiz uma consultoria financeira para uma clínica e eu acabei percebendo isso, tá? Que fica realmente uma diferença bem significativa, tá? Então, financeiramente, vale mais você fazer o dentista trazer o seu material do que a clínica bancar o material. Só que tem dois problemas que podem acontecer quando o dentista leva o seu próprio material. Primeiro, o dentista pode esquecer, né, de algum material, e aí
você pode deixar de atender o paciente porque ele esqueceu o material. Quando você dá o próprio material, isso aí fica no seu controle. Você sempre vai estar comprando, então você garante que vai ter sempre aqueles material, nunca vai faltar material para atender o paciente. Tá? Então esse é um risco que você corre quando você deixa o material por conta do dentista. Tá? O segundo problema é que quando o dentista leva o seu próprio material, você tem uma equipe variada, cada um pode trabalhar com um tipo de material. E aí você perde um padrão da clínica. Tá? Então, por exemplo, se um dentista usa um tipo de resina um pouco mais barata, e você está querendo manter um padrão mais refinado dos procedimentos odontológicos, você vai acabar pecando. Se a sua clínica foi montada para ter um padrão mais refinado, vai acabar pecando nisso aí, porque ele vai estar usando uma resina de pior qualidade. Tá? Então você perde esse padrão quando você deixa o dentista cuidar do seu material. Tá? Agora, para o primeiro problema, que é a questão do dentista poder esquecer o material, existe uma solução. Pode ser um paliativo para isso. Você pode deixar um estoque mínimo de material dentro da sua clínica. Tá? Um estoque mínimo para esses eventuais emergências quando o dentista acaba. E aí, você pode vender para o dentista isso, se ele esquecer. Tá? Mas você vende por um preço mais caro do que na dental. Por quê? Porque está lá e não está precisando ir na dental. É que nem a água do frigobar de um hotel custa bem mais caro do que a água no supermercado. Tá? Então, por exemplo, se o dentista acabou a resina dele, ele não percebeu, aí tem que fazer uma restauração e não tem a resina da cor que ele quer, lá, um A2 que ele quer. Você tem A2 no estoque, tá? E vamos dizer que o preço na dental seja R$50 essa resina. Aí você vai vender por R$70 para ele. Tá? Bom, isso, não que você vai ganhar dinheiro com isso, mas você vai educar o seu dentista a nunca mais esquecer. Porque ele não vai querer perder o paciente e vai acabar pagando mais caro. Tá? Então é uma forma de você reduzir esse problema. Tá? Esse problema do dentista esquecer o material. Agora, em relação a você perder o padrão de qualidade dos materiais que estão sendo utilizados para isso, a única forma de amenizar é você deixar claro com o dentista, antes de contratá-lo, qual é o padrão da clínica. Que tipo de material que você gostaria que ele utilizasse, que nível de material que você gostaria que ele utilizasse. Isso não vai eliminar o problema, mas pode reduzir, tá? Para justificar, porque a diferença é bastante significativa do quanto sobra para a clínica quando ela banca o material ou quando ela não banca o material. Sempre quando ela não banca o material fica mais interessante financeiramente. Tá? Bom, visto isso, qual é o tipo de porcentagem que eu posso dar para cada uma das situações? Tá? Isso vai ser muito variado, mas você pode utilizar um seguinte critério. Quanto menos paciente você puder disponibilizar para um dentista, maior vai ter que ser a porcentagem que você paga. E quanto mais pacientes você disponibilizar para esse dentista, menor vai ser a porcentagem que você paga. Por quê? Porque é a mesma coisa quando você compra um produto em quantidade. Quando você vai comprar, sei lá, implante. Quando você compra um implante só, ele custa bem mais caro do que se você comprar 500 implantes. Tá? Porque você está comprando em quantidade. Então, em relação à remuneração do dentista, é a mesma coisa. Se você estiver botando, sei lá, 5 pacientes por semana para ele, você vai ter que dar uma porcentagem um pouco mais alta. Agora, se você estiver lotando a agenda dele, botando 100 pacientes por semana para ele, e aí você tem uma justificativa para falar, bom, agora a porcentagem vai ser um pouco menor porque eu estou te dando em quantidade. Tá? Aí justifica e fica mais fácil de negociar. Tá? Mas assim, como uma média, tá? Para iniciar a relação, então, agenda vazia, para iniciar uma relação, eu gosto sempre de pagar mais para o especialista do que para o clínico geral. Até porque o especialista tem uma mão de obra mais especializada. Tá? Então, normalmente, eu costumava pagar 40% para o clínico geral e 50% para o especialista. Tá? Agora, não, o 40% e o 50% não é sobre o bruto. Se você pagar sobre o bruto,
você vai ter que ficar com todos os custos de impostos, com todos os custos de máquina de cartão ou de laboratório, ou custos extras que tiver. É do líquido operacional, do que efetivamente sobra para dividir. Então, normalmente, o que eu sugiro, né, é você pegar um valor, o bruto, você desconta desse valor bruto a taxa de cartão, que o pagamento foi efetuado no cartão, o imposto que vai ser pago o imposto que é pago pela prestação de serviço, e aí vai sobrar um líquido. Sobre esse líquido você aplica a porcentagem, tá? Então aqui um exemplo, se um procedimento custou 100, tá? Você gastou R$5 com a taxa de cartão e gastou mais R$10 com o imposto, você vai aplicar a porcentagem de 40% para um cliente geral sobre 85, que é o 100, que é o valor final total, menos os 5 da taxa de cartão, menos os 10 de imposto, tá? Dá 85. Aí você aplica a porcentagem sobre 85 e não sobre o 100. Senão esse 15 a mais tu vai pagar sozinho e ainda vai ter que pagar 50 para o dentista. Aí você vai estar pagando 65. Então você vai estar pagando 65% do dentista no final das contas. Você vai ficar com 35 para pagar tudo, sobrando para ti para pagar ainda custo fixo, tá? Então eu aconselho fortemente você aplicar a porcentagem sobre esse líquido operacional. Ou então diminuir a porcentagem, tá? Só que eu não aconselho diminuir a porcentagem porque o efeito psicológico pro dentista é melhor você oferecendo uma porcentagem maior do que uma porcentagem menor, mesmo que seja sobre o líquido operacional. Se você chegar para ele e falar assim, você vai receber 30% do bruto, vai doer muito mais nele do que se você falar, não, você vai ganhar 40% sobre o líquido operacional, ou seja, descontando imposto e taxa de cartão. Tá? Ele vai tender a aceitar mais se for dessa maneira, você falando a porcentagem maior. Tá? A mesma coisa se aplica aos especialistas, tá? No caso dos 50%. Se você estiver lidando com um especialista em prótese, né, que tem normalmente um custo muito alto do laboratório, você vai pegar o valor bruto, diminuir a taxa de cartão, diminuir o imposto, diminuir o valor do laboratório, tá? E aí, sobre o que sobrou, você aplica a porcentagem. Você divide com ele. É justo, tá? Então, por exemplo, se uma coroa lá, metalocerâmica, você está cobrando R$1.000, tá? Aí você gastou desses 1.000, vamos dizer, R$50 na taxa de cartão, aí gastou mais 100 no imposto, tá? E aí sobrou 850, tá? Aí vamos dizer que o laboratório custou R$200, tá? Então 850 menos os R$200 do laboratório deu 650, tá? Então você vai aplicar a porcentagem de 50% sobre os 650, tá? Aí vai sair 325 para cada um, tá? Não sobre os 1.000 total. Imagina, se você botar sobre os 1.000 total, 50% sobre os 1.000 total, você vai ter que pagar R$500 para ele e todo o resto do custo vai ficar para ti. Então é justo que esses custos sejam divididos, sejam retirados do total para você dividir o que efetivamente sobrou. A mesma coisa com procedimentos que têm custos extras, por exemplo, um levantamento de seio, que envolve às vezes um biose ou um osso particulado que é muito caro, né? Pega o valor, retira a taxa de cartão, retira o imposto, retira o preço do osso particulado ou membrana, ou que seja lá o que foi utilizado, o que sobrou, você aplica a porcentagem. Se for 50%, no caso, é 50%. Tá? Eu não aconselho muito você ultrapassar a porcentagem de 50%, mesmo para especialista. Tá? Por quê? Porque imagina só, com esses 50% né, 50% do operacional que sobrou para você pagar, que sobrou para a clínica, esse 50% não é de lucro. Esse 50% você vai ter que pagar todos os custos fixos. Esse 50% ele vai ajudar a pagar todos os custos fixos da sua clínica. Vai ter que pagar o salário da secretária, o salário da TSB, o aluguel, a luz, o telefone, ou seja, tudo que está envolvido ali na clínica, né? Então,
como é que... Aí no final das contas vai acabar sobrando muito pouco de lucro. Então não é justo. O dentista fica com 50% limpinho para ele e os seus 50% você fica para ter que pagar tudo. Tá? Então, se você passar de 50%, o negócio começa a não valer a pena. Tá? Eu conheço tem muitos dentistas que tem, principalmente dentista que tem consultório particular e que chama alguns colegas para fazer procedimentos que eles não fazem. Eu já vi eles pagando porcentagem de 60%, 70%, até 80% eu já vi. Tá? O que sobra no consultório? Nada. Mas aí é um outro caso. Tá? Aí é o dentista que tem o seu consultório, que atende os seus pacientes, ele chama um colega para fazer aquele procedimento só para não encaminhar para outro. Ele não quer ganhar dinheiro em cima daquilo. Então ele passa praticamente todos a lucratividade pro dentista que está chamando. Aí é o modelo de negócio dele. Tá? Só que tem que tomar cuidado, tem que fazer as contas direitinho para ver se você não está perdendo dinheiro com essa porcentagem enorme que você está dando. Tá? Porque em um consultório, em clínica, tempo é dinheiro, tempo de cadeira é dinheiro. O tempo, os seus custos fixos você vai ter que pagar, independente se tem paciente na cadeira ou não. Então, a cada minuto que passa, está gerando um custo na clínica. Percebe? Então aquilo ali, apesar de não estar saindo do teu bolso na hora, você está perdendo dinheiro. E no mínimo, você tem que ser remunerado. O que vai sobrar para você tem que remunerar isso, no mínimo. Ok? E aí, levando tudo isso em consideração, é que você vai ver qual é a porcentagem que você paga. Tá? Então ali, se o teu acordo com o dentista clínico geral é 40% sobre um líquido operacional, você dando material, a clínica dando material. Se ele trouxer o material, aí você paga um pouquinho a mais, paga um 45%, por exemplo. Tá? Então isso vai balancear para você saber o quanto que vai dar. Mas então isso tudo que eu falei são os critérios que vão te ajudar a balancear qual é a porcentagem final que você vai acabar pagando para os dentistas e outros parceiros que podem eventualmente estar trabalhando na sua clínica, prestando serviço na sua clínica. Ok? Bom, isso era em relação aos pagamentos. Em relação às bonificações, tá? Relembrando, o que seriam as bonificações? É aquele a mais que a gente dá para os membros da nossa equipe para que eles performem melhor. Tá? É um estímulo que é dado a mais para que eles possam dar o sangue, fazer algo a mais para poder encantar o paciente, para poder aumentar o faturamento da clínica, o desempenho da clínica. Tá? As bonificações podem ser pagas para todos os membros da equipe, todos que participem da equipe. Tá? E a primeira coisa que você precisa pensar e estabelecer na hora de determinar uma bonificação é estabelecer um critério. Qual o critério que vai ser utilizado para essa bonificação? Tá? Esse critério ele pode valer para todo mundo ou para cada tipo de função. Tá? Então, vamos aqui um exemplo prático. Muitas pessoas, o clássico de bonificação, de critério para bonificação, é você dar uma bonificação em relação ao faturamento, ao quanto foi vendido. Né? É uma relação direta. Foi vendido tanto, né? Então você vai ganhar um bônus se for vendido mais do que tanto. Tá? Então vamos dizer que a clínica faturando até 50 mil, você não ganha bonificação. Se passar de 50 mil, aí você ganha bonificação sobre esse excedente. Tá? É um critério para ser utilizado. Você pode criar outros critérios mais vinculados à satisfação do paciente, por exemplo. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui de um critério que eu já usei nas minhas clínicas, nas clínicas que eu tive. Eu estava muito preocupado na época em deixar o paciente encantado. Queria que o paciente ficasse encantado e que ele tivesse um sentimento de amizade pelos dentistas. Tá? Tanto é que o propósito da clínica era transformar pacientes em amigos. E aí eu resolvi bonificar e usar como critério testemunhos que eles conseguissem dos pacientes. Tá?
Então era assim, se ele conseguisse um testemunho em vídeo do paciente, que era algo mais difícil, que o paciente realmente tinha que estar encantado para poder dar um testemunho em vídeo, ele ganhava um valor fixo, tá? Ele ganhava lá um valor maior. Se ele conseguisse esse testemunho em um depoimento para o Facebook ou no Google, ele também era remunerado, mas por um valor menor, tá? Então, por exemplo, se ele conseguisse um testemunho por escrito no Facebook ou no Google, ele ia ganhar X, um valor fixo. Se ele conseguisse testemunho em vídeo, ele ia ganhar 2x, tá? Então o valor foi tal de que se o dentista olhasse, isso aí ia valer para toda a equipe, na verdade. Se a pessoa da equipe olhasse e fizesse a conta, tipo, nossa, se eu conseguir 10 testemunhos em vídeo, nesse mês eu vou ganhar 10x a mais no meu salário. E aí isso estimulava ele, tá? E aí acabou dando certo, porque aí saía o paciente satisfeito, saía o dentista satisfeito, as pessoas da equipe satisfeitas, e aí conseguiu criar um clima de priorizar a satisfação do paciente. Então foi um critério utilizado de satisfação do paciente, não necessariamente um critério vinculado a desempenho econômico, tá? O segundo ponto que você tem que pensar em relação à bonificação é que ela esteja vinculada a uma meta, tá? Porque precisa de uma referência, senão ele não vai saber, as pessoas da equipe não vão saber para onde caminhar, tá? Tem que ter uma meta. Então, aqui voltando ao exemplo do faturamento, você pode estabelecer uma meta, tipo, até 50 mil reais de faturamento da clínica, ninguém vai ganhar bonificação. A partir dos 50 mil reais, o que for de excedente, você ganha X%, os membros da equipe ganham X% de bonificação em relação ao excedente. Então, por exemplo, se a clínica faturou naquele mês 70 mil reais, 70 mil menos a referência da meta, que era 50, dá 20 mil. Então vai aplicar uma bonificação de porcentagem sobre esses 20 mil excedente para ser distribuído entre os membros da equipe. Tá? Então foi um critério com uma meta atingida. A mesma coisa pode ser utilizado para critérios que são mais de satisfação, que não são vinculados a faturamento, né? Como no caso ali dos testemunhos. Se você conseguir um testemunho por mês, você não ganha a bonificação, mas a partir de 3 testemunhos, você começa já a ganhar a bonificação sobre cada um deles que você conseguir. Tá? Então você atingiu uma meta. A meta é importante para puxar a pessoa. Primeiro, para você poder direcionar para onde que ela tem que caminhar. E segundo, para estimular a pessoa a poder atingir essa meta e, quiçá, passar dessa meta. Tá? A aula aqui não é sobre metas, tá? Mas só dando uma pincelada. A meta, ela precisa ser alcançável. Não dá para botar uma meta impossível. Se botar uma meta impossível, as pessoas vão desanimar, vão ver que não dá para chegar e desanimam, e aí não tem o efeito. Tá? Sempre coloca metas possíveis de serem alcançadas para que as pessoas da equipe sintam aquela satisfação em atingir a meta, porque a pessoa sente uma satisfação, se tem uma meta, atingiu, ela sente essa satisfação, e à medida que a meta vai sendo alcançada, você vai subindo aos poucos a meta, tá? Porque aí você vai puxando o desempenho da equipe aos poucos, tá? Para que a equipe inteira vá melhorando a sua performance aos poucos e ganhando a sua confiança, aprendendo com os processos e ganhando, se tornando mais habilitados a vencer as metas e melhorar as suas performances. Tá? E essas metas, elas podem ser individuais ou da equipe inteira. Tá? Você escolhe. Cada uma delas tem uma vantagem e desvantagem. Se você der metas individuais para cada uma das pessoas da equipe, você vai gerar uma competição. Tá? Só que essa competição, ela pode ser benéfica ou ruim para a empresa. Ela pode ser benéfica no sentido de que as pessoas entram num estado de competição e aí uma começa a performar melhor que a outra. Uma quer performar melhor que a outra. E aí o resultado geral da clínica acaba sendo melhor. Tá? Porém, tem um outro revés. Você pode gerar, com a competição, uma contaminação do ambiente. Tá? Isso pode acontecer, é muito perigoso. Porque, às vezes,
uma pessoa da equipe começa a performar bem no atingimento das metas, e a outra que não consegue, ou por falta de capacidade, ou por não estar conseguindo mesmo, ou porque está com preguiça, seja lá qual for o seu motivo, ela começa a ficar com inveja da outra que está conseguindo. E aí começa a querer boicotar a outra. Aí começa a fazer intriga entre os membros da equipe e tal, para poder boicotar, tá vendo? Fica puxando o saco do chefe e tal, não sei o quê. E aí isso contamina a equipe, e aí o desempenho da equipe vai lá para baixo. Tá? Então, independente da forma como você escolheu de colocar as metas, se individuais ou em equipe, você vai ter que ficar monitorando isso e controlando para poder ver quando que está gerando lucro ou quando está gerando prejuízo esse tipo de abordagem. E aí pode ir mudando. Tá? Do contrário, a meta em equipe, ela também pode gerar dois tipos de situações. Uma boa, favorável, que possa aumentar a performance da equipe, e uma ruim. Tá? A boa seria uma união da equipe. Esse seria o cenário ideal. Tá? Quando você consegue botar uma meta para a equipe inteira e todos se remuneram ao atingimento dessa meta. Tá? Aí você consegue gerar uma união da equipe. Tá? Aí realmente, nesse momento, você tem uma equipe de verdade trabalhando em alta performance, um ajudando o outro, e aí o efeito disso pro paciente é muito significativo, muito, muito bom. E é muito difícil um concorrente conseguir copiar isso. Tá? Então, é o melhor dos mundos. Tá? Então aqui, botando um exemplo, como naquele exemplo que a gente tinha colocado, até 50 mil ninguém ganha de faturamento, ninguém vai ganhar bonificação. Agora, se passar o que passou de 50 mil, o excedente, toda a equipe ganha uma bonificação sobre esse excedente, para ser dividido entre os membros da equipe. Então, pode existir uma união de toda a equipe, tá? Uma colaboração de todos, um com o outro, para que passe desses 50 mil e aumente cada vez mais, porque vão ser divididos entre todos. Tá? E aí, se atinge esse resultado, é o melhor resultado que tem. É a melhor auto-performance que você pode conseguir da sua equipe. Do outro lado, você pode ter um outro tipo de situação. Você pode ter uma equipe com uma meta em conjunto para a equipe, só que alguns membros da equipe não se esforçam para conseguir atingir essa meta, não colaboram. E aí começa a gerar intrigas dentro dessa equipe. Que aí as pessoas, os bons que estão fazendo por onde, vão se sentir justiçados na hora de dividir a bonificação com aqueles membros da equipe que não fizeram nada, que não se esforçaram tanto. Aí os bons vão acabar se desestimulando com isso. Tá? Aí acaba tendo um efeito contrário. Então, para você poder decidir isso, você vai necessitar você desenvolver muita sensibilidade de pessoas. Por isso que eu costumo dizer nos cursos que a parte de pessoas é a parte mais difícil que tem de gerenciar numa clínica. Porque os números estão lá, eles são os mesmos, independente da situação que passa. Você vai gerenciar os números, as coisas são mais fáceis de ser controladas, as outras coisas. Agora, pessoas são imprevisíveis e dependem de diversos tipos de comportamento. Você conseguir coordenar isso tudo gera um pouco mais de dificuldade, tem que ser um pouco maestro dessas pessoas. Então, se você está percebendo que na sua equipe tem pessoas que normalmente são prestativas, a maior parte delas são prestativas, que elas já trabalham naturalmente, uma colaborando com a outra, ninguém mata serviço, você pode colocar uma meta em equipe, que aí você vai potencializar essa característica da sua equipe e vai atingir o melhor resultado que você pode ter em performance de equipe. Agora, se você vê que lá dentro da equipe já tem alguns que são malandros, alguns que não se esforçam tanto, que fazem só sua parte, quando é para ajudar um colega, falar, isso aí não é minha parte, vai se esquivando, aí é melhor colocar meta individual. Ou então trocar a equipe. Esse é um dos motivos que é tão importante você ser criterioso ao selecionar as pessoas da sua equipe. Tá? Porque não é brincadeira. Imagina só, se você fez o dever de casa, fez tudo certinho mesmo, e definiu um padrão de atendimento correto para poder ser aplicado na sua equipe, aliás, para poder ser aplicado aos seus pacientes, você estudou previamente as necessidades do paciente, o que ele intimamente deseja, montou um padrão todo adequado para atender esse paciente,
organizou a logística de atendimento, organizou tudo. Você vai botar qualquer um para executar esse padrão? Não, você teve muito trabalho para isso. Então você tem que ser mais criterioso ainda para escolher quem são os membros da equipe que vão participar dela. Mesmo que ela não esteja dando dinheiro agora, foi um trabalho muito bem pensado, foi um trabalho muito bem feito que você fez. Então só os melhores podem participar desse trabalho. Tá? É muito importante que você tenha consciência disso. Tipo, eu fiz um trabalho muito bem feito. Eu tenho orgulho do que eu fiz. Então não é qualquer um que vai vir aqui. Não é qualquer um que merece participar desse projeto tão bem feito que eu planejei. Tá? Você só vai conseguir vender essa ideia para os membros da sua equipe se você vender essa ideia para você mesmo primeiro. Tá? E a melhor maneira de você vender para você mesmo é fazendo bem feito. Você fazendo bem feito, não pulando etapas, você vai se sentir orgulhoso daquilo e aí vai ficar assim já bem criterioso em escolher quem que vai fazer parte desse projeto ou não. Tá ok? Eu tenho uma aula aqui no YouTube, no canal do YouTube, que ensina passo a passo de como selecionar os membros da equipe. Tá? É uma aula bem completa. Bom, esses são os critérios para você pagar e bonificar. Mas uma mensagem é muito importante aqui, que eu quero deixar aqui como uma mensagem final. Uma clínica odontológica, ela trabalha com serviço de saúde para pessoas. Ou seja, não tem nada tão sensível quanto isso. É muito sensível, ainda mais a odontologia que lida com dor, tal, com expectativas de paciente, seja em termos de saúde, seja em termos estéticos. Então, as pessoas ficam muito sensíveis. Então, para você conseguir um serviço de excelência que possa ser valorizado pelos pacientes, é essencial que os membros da equipe estejam motivados. Eles têm que estar motivados para você poder fazer o seu padrão de atendimento acontecer. Porque não importa se o padrão de atendimento está perfeito no papel. Ele só vai funcionar quando ele estiver sendo colocado em prática. E o ingrediente principal é a motivação. A equipe tem que estar motivada para poder... Tem que estar ali com sangue no olho, assim, bem empenhada e empolgada em poder estar trabalhando para colocar esse padrão de atendimento para funcionar. E é isso que é uma equipe de alta performance. A alta performance é quando ela está totalmente motivada e aí começa a gerar resultados em relação a isso. E a clínica odontológica é muito sensível a isso. Então, todos esses critérios aqui de pagamentos, que no final das contas é o critério, a remuneração é o critério que vai mais importar para a pessoa no final das contas, ele tem que estar muito bem alinhado com tudo isso que foi falado. Tá? E você vai ser um maestro disso. Por isso que não é só você criar os critérios e deixar jogar. Tem que gerenciar a equipe. Tem que gerenciar as pessoas. Tá? E gerenciar as pessoas é isso. É você colocar as pessoas certas, nos locais certos, nas funções certas, tá? E ir coordenando a relação entre eles. E puxando o desempenho deles. Tá? Você vai desenvolvendo isso com o tempo. Mas realmente a tarefa... Eu considero a tarefa mais difícil, mais desafiadora dentro de uma clínica odontológica. Tá? Você poder extrair uma alta performance dos membros da sua equipe utilizando todas essas variáveis para que possa garantir isso. Se você consegue isso, você tem algo que é difícil de copiar, do concorrente copiar. Tá? E aí você consegue realmente fidelizar o paciente. E mais, se você consegue isso no seu controle, você, através do seu gerenciamento, a sua marca fica forte. Aí se um dentista da sua equipe sai, dificilmente ele vai levar um paciente seu. Porque os pacientes vão confiar na marca, naquele clima que você gerou, que você conseguiu gerar, aquele ambiente que você conseguiu gerar dentro da sua clínica. É incrível, mas eu percebi que normalmente qualquer negócio, né? Qualquer ambiente, aí no caso da minha clínica eu percebi isso, você acaba atraindo pessoas parecidas com o espírito da equipe ali. Tá? Pessoas que têm um espírito diferente daquelas acabam sendo repelidas e não ficam muito tempo. Então eu percebi muito bem isso. A minha equipe foi sendo montada pouco a pouco e a gente só ia atraindo pessoas que eram mais parecidas umas com as outras, que eram mais parecidas, que gostavam daquele ambiente que estava ali dentro. Então pessoas que tinham o espírito mais só financeiro, vou trabalhar só por dinheiro e tal,
quero produção, só trabalhar por dinheiro, não estou nem aí para pacientes, acabam entrando e ficando pouco tempo. Eles mesmos acabam saindo, porque não se integram no ambiente. Tá? Então, normalmente, a sua clínica vai ser o seu reflexo. O reflexo das suas crenças, o reflexo daquilo que você acredita. Tá? E o que você acredita, no final das contas, unido com o que você pesquisou do seu público-alvo, é o que vai fazer, no final das contas, o seu padrão de atendimento. Tá ok? Bom, era isso. No mais, eu desejo uma agenda cheia de pacientes para você e a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço.